O objetivo do grupo criminoso era não apenas, abre aspas, neutralizar o ministro Alexandre de Moraes, mas também extinguir a chapa presidencial vencedora mediante o assassinato do presidente Lula. Me parece coisa de filme. Mande esse programa para os seus amigos e para os seus inimigos antes que ele seja apagado. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. A gente ia começar o Paulo Figueiredo Show de uma maneira completamente diferente, o plano para o programa era completamente diferente, o 100º programa, mas obviamente uma notícia de hoje de manhã capturou a pauta e eu não tenho como fazer o Paulo Figueiredo Show sem falar sobre isso, está todo mundo esperando que eu fale sobre isso, que foi hoje pela polícia pela manhã, a Polícia Federal realizou a tal da Operação Contragolpe, o que é um gaslighting, né, na próprio nome da operação, e prendeu um policial federal e 4 militares em uma operação que apura um suposto plano dessas pessoas, cujo objetivo era matar o Lula, o Geraldo Alckmin e o Alexandre de Moraes. E foi muito interessante porque obviamente o dia começou eu recebendo isso de múltiplas fontes e uma advogada, amiga minha, muito querida, que é uma pessoa de esquerda, ela acha que não é de esquerda, mas ela é bastante de esquerda, ela acha que ela é apolítica e muito técnica, como todas as pessoas de esquerda são, mas eu adoro ela e ela é muito inteligente, me mandou uma mensagem dizendo assim, nossa, você viu isso? Coisa de filme. E aí, eu, naquele momento, estava ali começando a ler a decisão do Alexandre, a representação da PGR e os documentos primários, e ela começou a me mandar reportagem de jornal, e eu falei assim, me parece coisa de filme, e a gente vai falar sobre isso, o fato do Alexandre ser a suposta vítima e estar julgando a si mesmo. Me parece coisa de filme o fato de estar havendo uma perseguição criminal a um crime que sequer entrou na fase de planejamento, estava na fase de cogitação, ou foi até no máximo a fase de planejamento. E isso não é algo usual. E aí ela falou assim, mas você vai defender os caras? E eu achei interessante isso, porque o meu trabalho não é defender ninguém. Meu trabalho é olhar os fatos como eles são. A defender, eu deixo para os advogados das pessoas envolvidas. Infelizmente, eu digo até eu não deveria nem dizer isso, porque eu fico acabando expondo as minhas fontes aqui, que é o maior fetiche, né? Todos os interrogatórios, o pessoal pensa que não chega até a mim. Todos os interrogatórios que a Polícia Federal faz, as pessoas perguntam sobre o Paulo Figueiredo. A Polícia Federal está com uma ereção tentando me pegar, tentando descobrir quem são as minhas fontes, etc, etc. Lamento, não vão conseguir. Mas eu posso dizer, eu acho, que esses militares hoje dessa operação, eu não conhecia. Até fui me informar sobre eles. E eu não tenho nada para atacá-los e nada para defendê-los. Mas eu tenho que dizer os fatos como eles são. Eu tenho que descrever os fatos como eles são. E aí eu perguntei, mas qual foi o crime cometido? Não, tem crimes aí que estão contidos. Eu falei, tudo bem, mas estão contidos, quais são os crimes? Qual foi a conduta e qual foi o artigo do Código Penal que foi violado? Porque é só isso, né? Assim, processo criminal deveria ser só isso. Fulano fez isso viola a lei tal. Acabou. Isso é como é que se produz qualquer peça. E aí a pessoa não conseguiu me responder. Não acredito. Você vai defender os casos? Eu falei, mas não é que é questão de defender. Me explica qual foi o crime e qual foi o artigo, citando o artigo do Código Penal, e qual foi a conduta que violou isso. E a pessoa não soube me responder, apesar de ser um advogado muito boa. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu não posso... Aí as pessoas me mandam reportagem de jornal. Eu falo assim, gente, reportagem de jornal é muito útil para eu desvendar uma narrativa, mas é muito pouco útil para eu desvendar o que realmente está acontecendo. E a gente tem militares presos, que não são qualquer militares, 3 deles
esse tenente-coronel Hélio Ferreira Lima, o tenente-coronel Rafael Martins de Oliveira e o major Rodrigo Bezerra de Azevedo são parte das chamadas, aliás, das forças especiais. O pessoal chama erroneamente de Kid Preto, e eles parecem que tinham um grupo de WhatsApp Kid Preto, mas o Kid Preto é o comandante das forças especiais. Não é qualquer FE que é Kid Preto. E eles são FE. O quarto foi um general, o general Mário Fernandes, foi secretário executivo da Presidência da República durante o governo Bolsonaro, atualmente é assessor do ex-ministro da Saúde, que é o deputado federal Braga Neto, deputado federal Eduardo Pazuello, e, por último, o policial federal preso, que foi o Vladimir Matos Soares. E essa decisão de hoje, todo mundo imaginava, partiu, zero pessoas estão surpresas, que ela partiu do Alexandre de Moraes, das mãos do Alexandre de Moraes, e está ligada à Operação Tempo Veritatis, lá do início do ano, né? De novo, outro nome, gaslighting, né? Essa operação é contragolpe, e a gente vai ver que é exatamente o oposto. Essa operação faz parte do golpe executado pelo Alexandre de Moraes lá atrás, e a outra é Tempo Veritatis, o tempo da verdade, que mostra tudo menos a verdade. Mas o fato é que naquela operação várias pessoas foram presas, buscas e apreensões, etc., e tudo com base no celular do Mauro Cid. Lembrando que o celular do Mauro Cid, eu tenho algumas suspeitas, tá? E são suspeitas, eu não tenho como corroborá-las publicamente sem revelar fonte. Mas a minha suspeita é que a Polícia Federal fez lavagem de provas no caso do Cid, que ela já tivesse acesso e tivesse feito interceptação ao celular do Mauro Cid e usou um pretexto, que foi o famoso Phishing Expedition, para obter o celular do Mauro Cid. E eu não me lembro agora se o celular foi obtido no negócio das joias ou no negócio das vacinas. Acho que foi no das vacinas que eles acabaram pegando o celular do Mauro Cid, que é um motivo ridículo, mas serviu ao propósito de pegar o celular do Mauro Cid. E a partir daí eles começaram a construção disso que eles estão fazendo. De acordo com a Polícia Federal, abre aspas, o objetivo do grupo criminoso era não apenas, abre aspas, neutralizar o ministro Alexandre de Moraes, mas também extinguir a chapa presidencial vencedora mediante o assassinato do presidente Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin, conforme disposto no planejamento operacional denominado Punhal Verde Amarelo, que teria sido elaborado pelo general Mário Fernandes. E antes da gente entrar aqui especificamente no que ocorreu, eu quero explorar esse conceito que eu estava mencionando aqui, que é o que se chama de iter criminis. Né? Iter criminis é um nome muito bonito em latim, né? O direito é cheio dessas coisas, mas iter criminis nada mais é do que a trajetória do crime, o caminho do crime. E isso é um conceito consolidado no Ocidente, né? Não é só no Brasil. A ideia do iter criminis é que o crime tem 4 fases. Ele tem a fase de cogitação, depois você tem a fase de preparação, depois você tem a execução e depois você tem a consumação. Em todo o Ocidente, via de regra, a punição de um crime só acontece a partir da execução. Então, eu vou recapitular. Cogitação, estou pensando em dar um soco na cara do fulano de tal. A cogitação. A segunda fase é a preparação. Vou malhar, vou preparar ali, vou encontrar ele no beco, vou dar uma olhada onde é que horas ele sai e tal. Isso é a preparação. Aí você entra na terceira fase, que é a execução, que é quando você efetivamente comete, e a quarta fase, que é a consumação. Né? Isso é em todo o Ocidente, todo direito penal ocidental, de William Blackstone para cá, na verdade, não é nem William Blackstone, tá? Isso é até anterior. Quando você vai na história do direito, basicamente, depois do fim do período da Inquisição, qualquer coisa que seja na fase da cogitação ou do planejamento não são punidos,
porque você não deve punir pensamento. O ato de pensar, ele não é punido, né? Então, tem exceções, que é o caso onde a preparação é por si só um crime, né? E o que diz a lei sobre o crime contra as instituições democráticas? A Lei 14.197 de 2021 estabeleceu 2 crimes. O primeiro, de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, e o segundo, de golpe de Estado. Em ambos os casos, a lei diz que o crime se concretiza na tentativa, ou seja, na execução. Disso decorre, portanto, que a cogitação e a preparação não constituem crime. Razão pela qual alguém só devia ser punido, por essas condutas especificamente, caso de fato venha a executar as ações que levem à concretização desse crime. No caso, a lei ainda fala que tem que haver outras 2 condicionantes, não basta executar, você tem que executar e cumprir outras 2 condicionantes, uma das 2 condicionantes, que é a violência ou a grave ameaça. E a ameaça não é o risco de, a ameaça é você virar e falar assim, eu vou fazer tal coisa. Isso é uma ameaça, grave, e não é qualquer ameaça, é a grave ameaça. Então, com isso em mente, vocês têm que entender que um ponto-chave da decisão do Alexandre de Moraes é fundamental, é que o próprio Alexandre estaria sendo monitorado por militares. E esse ponto é um ponto que eu nunca vi na vida. Eu não sou advogado, mas eu tenho muito hábito de ler peças jurídicas. E eu nunca ouvi, eu conversei com alguns advogados, eu nunca ouvi falar numa loucura como essa que eu vi hoje, que foi o Alexandre emitir uma sentença que trata de uma ameaça a ele mesmo. E o negócio é tão surreal que ele se refere a si mesmo na terceira pessoa, que sai da psicopatia para quase a esquizofrenia. A psicopatia já é diagnosticada, mas a esquizofrenia, ele se refere, ele fala assim, o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Aí eu falo, mas quem está escrevendo a decisão? Não, é o ministro do STF, o próprio Alexandre de Moraes. Às vezes ele se refere ao presidente do TSE. Vocês tem muita gente mais velha e gente mais nova, mas você lembra um comercial do Pelé, que o Pelé falava assim, não, isso aí não sou eu, é o Edson. Existe o Pelé, existe o Edson. O Alexandre de Moraes, ele é meio que existe o Xandão e existe o Alexandre. Quem escreveu a decisão foi o Alexandre, falando do Xandão. Eu nunca vi um negócio desse. É um negócio... E o fato da imprensa tratar isso com normalidade, o fato disso cair na mão da vaquinha da Globo News, e ela olhar que recebe direto dele, recebeu antes de todo mundo, beleza, todo mundo tem direito de ter suas fontes, seja lá o quanto que você tem que vender da tua integridade jornalística para isso, mas a pessoa recebe e fala assim, não fala assim, mas peraí, ministro, o senhor está emitindo uma decisão a respeito do senhor mesmo? Eu digo para você, chamar isso de Estado Democrático de Direito, nem no Gabão, cara. Nem no Gabão. Faça o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não tô brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, a pessoa já tá acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Então, olá, e eu espero que você esteja aproveitando esse vídeo. O canal Olavo Edu Carvalho foi criado por apoiadores do jornalismo independente, dedicados a garantir que a minha voz e a de outros não sejam silenciadas. E eles fazem um ótimo trabalho. Por isso, se inscreva no canal e curta o vídeo. Aqui você vai encontrar diversos cortes rápidos dos meus programas e de outros grandes nomes. Mas se você quiser assistir ao vivo o meu programa na íntegra, basta você acessar o meu canal e o site do Paulo Figueiredo Show. Está ao vivo todas as terças e quintas, às 3 da tarde. No meu site você também pode apoiar o meu trabalho.
Todo o meu programa é financiado pelos assinantes e cada contribuição faz uma enorme diferença. Assinar é fácil e acessível. Eu ainda criei um cupom exclusivo de desconto para o Olavo do Carvalho que oferece 20%. Com isso, você pode me apoiar com apenas um pouco mais de $5 por mês, que é menos do que uma promoção do Big Mac. Além disso, você ganha acesso a conteúdos e análises exclusivas, além de desconto nos meus cursos. O link e o cupom estão na descrição. Agora, se você está numa condição de vida abençoada, talvez você possa dar uma contribuição mais significativa, tanto financeira quanto intelectual, se tornando meu patrono Gold. Com um compromisso de $50 por mês, você faz parte do nosso grupo de WhatsApp, participa das nossas reuniões mensais de Zoom, dos encontros presenciais e também tem acesso a mim direto por e-mail, que você pode utilizar para contribuir com as suas ideias. E você vai se juntar a um grupo de pessoas de elite preocupadas com o Brasil. Você imagina o impacto que você vai poder causar. Desde dezembro de 2022, eu continuo com todas as minhas redes sociais bloqueadas no Brasil, as minhas contas e meus ativos congelados, meu passaporte cancelado, tudo a mando do Alexandre sem justificativa. Então, se você tem condições e quer ajudar mais o seu país, mas não sabia como, essa é a oportunidade que você estava esperando. Junte-se a nós, faça a diferença e não me deixe sozinho.